Irmãos, vamos ao livro de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24. Continuando então a nossa exposição sobre este livro. Lembrando a última pregação do livro, em que eu comentei que o apóstolo Paulo havia sido duramente criticado porque tinha um plano de viagem a Corinto e ele mudou este plano. E os irmãos, alguns da igreja de Corinto, que estavam muito hostis ao ministério de Paulo, estavam influenciando, insuflando alguns contra Paulo. E então aproveitaram esta mudança de Paulo, de plano, para criticá-lo com muita dureza. E eu comentei na época que ele demorou um pouquinho a explicar o motivo pelo qual ele fez essa mudança de plano, mas agora chegou o momento então dele explicar. 2 aos Coríntios, capítulo 1, 23 e 24, e eu vou emendar com o capítulo 2, versículos de 1 a 4, como vários eruditos da palavra de Deus, inclusive Calvino, estranharam esta mudança de capítulo aqui. É muito estranho mesmo, eu não sei quem foi que fez isso, e não é bíblico. Essa mudança de capítulo não está na Bíblia, não. Foi feita por homens em épocas pós-Novo Testamento. Então, a gente não precisa se preocupar muito em dizer, essa mudança de capítulo aqui não está boa. Está criticando a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia isto. A Bíblia foi escrita de uma forma emendada. Então, essa divisão, capítulo, versículo, isso é coisa nossa. E claro que muito bem feita, mas aqui a gente nota que houve algum pequeno problema no entendimento disto. Então, vou emendar. 2 Coríntios 1, 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Aí, primeiro motivo. Não porque tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Segundo motivo, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Isto escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta e que possamos explicá-la conforme a realidade dos fatos, conforme as intenções do Teu servo que foi inspirado pelo Teu Espírito. Nos ensina, Senhor Deus, com esta pregação, a todos nós, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem pedimos. Amém. Dois motivos, então, ele dá. Porque mudou de plano e não foi visitar na época que ele havia programado os irmãos lá. Primeiro, para vos poupar. Antes de entrar no assunto em si, observem, aqui eu faço um pequeno parênteses, apesar de que está no texto, que ele faz alguma coisa que aparentemente o Senhor Jesus Cristo condenou. A questão de jurar, ou de reforçar a palavra dele, ou de alguém com uma espécie de um juramento ou algo acima do que a própria palavra. Lembra? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, que passar disso vem do maligno,
E ele mesmo tinha acabado de dizer que, ele mesmo, Paulo, nessa carta, que em Cristo não havia nele o sim e o não, só havia o sim, não era de duas palavras e tal. E aqui, curiosamente, ele parece que toma um rumo. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de quê? Aí ele vai dar um motivo, mas Paulo precisava isto. Não bastava dizer, olha, eu não fui visitar vocês para vos poupar. Mas ele puxa Deus como testemunha, não foi suficiente ele usar a palavra dele, neste caso não. Antes de tudo é bom entender que quando o Senhor Jesus Cristo colocou aquela exortação, para não dizer aquele mandamento, se ensina ou não, é que estava sendo alvo de muito abuso por parte de muitos judeus na época, esta ideia, se você jurar pelo trono de Deus, é coisa muito séria. Se você jurar pela palavra de Deus, é sério também. Mas tem alguns tipos de juramentos que não são tão sérios. Aliás, se você não jurar por coisa nenhuma, não precisa nem se preocupar em cumprir, porque você não jurou por nada. Então está havendo um verdadeiro abuso, inclusive para a colocação de falsas afirmações. Colocava o nome de Deus no meio, ou alguma coisa sagrada no meio, pronto, agora estava certo o que eu estava dizendo. Era uma maneira de dar veracidade, e muitas vezes nem era veraz aquilo, era um artifício. Então Jesus proibiu isto. Lembre-se que o próprio Deus jurou, não vou citar as passagens, que eu não quero desviar demais disto, mas Deus jurou em nome de quem? Dele próprio. Então como é que é proibido jurar, se ele próprio fez isso? Então não é que é proibido jurar, mas é algo que deve ser feito com muita cautela, muita propriedade, solenidade, se o assunto assim requerer. Então não é uma proibição geral, total, e continua valendo a ideia de que o crente deve se acostumar nos seus relacionamentos, na sua vida do dia a dia, que ele diz, ó, isso aqui foi assim, então foi. Não foi não, então não foi não. É claro, isso está mantido, a gente tem batido isso nessa tecla muito de púlpito, e não estou mudando isso, obviamente. Não é se acostumar, eu juro por Deus, juro pela alma de minha mãe, como muitas vezes fazem isso, como deixa a alma da tua mãe em paz, né? Como querendo dar uma veracidade disso, não faça isso não. Agora, se um dia você estiver numa situação forte, grave, e que alguém diz, eu não estou acreditando em você, por isso, ou em alguma situação em que você tem paz em achar, julgar, que convém você dizer, olha, eu vou conclamar o Senhor Jesus Cristo, para sentar aqui nessa cadeira, se ele assim viesse. Eu diria a mesma coisa que eu estou dizendo agora, eu chamo no nome dele, que eu estou dizendo aqui. Então, se você fizer isso alguma vez, ou algumas poucas vezes na sua vida, de uma maneira serena, forte, tranquila, faça. Não há problema nenhum. E Paulo aqui, ele reforçou, ele não só disse o nome de Deus, toma Deus por testemunha, mas diz por minha vida. Sabe o que isso significa? É o seguinte, se eu disser uma coisa que não é correta aqui, que eu morro, eu assumo com a minha própria vida o que eu vou dizer aqui. E como eu estou chamando Deus nisto, como minha testemunha, quem vai me matar é Ele. Que Deus me mate. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Que Deus me mate. Se o que eu estou dizendo aqui agora não é a verdade. Lembrem-se que Paulo estava sob intensa perseguição por parte de alguns da igreja de Corinto, que estavam influenciando os outros. Era um apóstolo, fundador da igreja, então vejam a situação em que ele estava aqui. Ele usou isso com propriedade e, óbvio, inspirado pelo próprio Espírito Santo, porque está incluído no texto da palavra de Deus, isso aqui. Então é um parênteses que eu fiz questão de colocar de uma maneira bem enfática, para que você entenda bem essa questão de jurar ou não jurar, ou usar o nome de Deus como testemunha ou coisa assim. Evite, mas não é proibido e pode fazer de uma maneira séria, responsável e bem consciente. Muito bem. Mas de que Paulo quis poupá-los? Ele
voltando então à questão, ele diz, eu quis poupar vocês. De quê? De tristeza, de um grande constrangimento por algo que eles estavam fazendo, um grupo estava fazendo muito errado e os outros estavam indo naquela direção. Então, em vez de ir lá pessoalmente, ele resolveu escrever uma carta antes, que seria uma terceira carta aos Coríntios, que foi perdida. Nós não temos essa carta. Eu expliquei isso já na introdução do livro e não vou repetir. Então, parece que o plano de Paulo era dar tempo para eles analisarem tudo e se arrependerem por eles mesmos e corrigirem o que era necessário, dispensando a ida pessoal de Paulo lá. Essa foi a explicação da mudança de plano dele. Novamente um detalhe aqui, é um outro parênteses que ele coloca, na defensiva de novo, ele estava debaixo realmente de uma pressão muito forte, não sei se vocês notaram, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, já está na defensiva de novo, não precisava dizer isso, não precisava se explicar assim, mas ele se explica, ele coloca Deus como testemunha, bota a própria vida dele em jogo, e agora diz, não que tenhais domínio sobre a vossa... Antes que vocês venham de lá para cá, dizendo que eu estou querendo ser um ditador, achando que eu vou mudar a cabeça de vocês, achando que eu vou criticar vocês na raiz das suas convicções, não, eu não quero fazer isso não. Ele já está aqui, gente, se defendendo, coitado. Assim, não teria colocado isso. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Ele se antecedeu a uma acusação. Ele não iria afetar a fé deles, comandar, dirigir a consciência deles, de jeito nenhum. Pela fé já estáis firmados, é algo como se ele dissesse, nada que eu faça ou deixe de fazer vai abalar a posição individual de cada um de vocês diante de Deus. Eu não vou mexer com isso, isso é muito sagrado, gente. A fé de cada um de vocês é a fé de cada um de vocês. E como grupo, vocês já são uma igreja, o corpo de Cristo. Eu não posso, nem quero, nem pretendo alterar nada disto. Não vou mudar aí as raízes, as bases da fé de vocês ou da maneira de vocês serem. De jeito nenhum. Então como ele era, ele quis agora juntar duas coisas. Era a dúvida dele. Ele era firme e achava que a igreja estava precisando de uma repreensão forte da parte dele. Mas ele tinha muito amor por eles e ele queria poupá-los de um encontro muito, muito pesado, constrangedor. Talvez a repreensão não precisava ser pessoalmente, seria forte demais. Então, qual foi a solução que ele deu? Encontrar um equilíbrio. Foi o que ele fez aqui. Uma solução criativa. Eu vou escrever. Que foi o que ele fez. Em vez de ir lá pessoalmente. Então nós notamos aqui algo interessante. Ele não abriu mão da firmeza que ele achava ser necessária ter com o seu rebanho. E ao mesmo tempo ele não abriu mão de agir com muito amor e pensando no bem-estar dos irmãos, mesmo debaixo de uma repreensão. Então ele mesclou as duas coisas, firmeza com amor. Ele fala mais em amor um pouquinho, eu já li no texto aqui, mas no versículo lá na frente. E aqui vai um conselho prático. Independente do seu cargo na igreja, coisa assim, não precisa ser pastor para ouvir um conselho desse, uma sugestão desta. No seu trato com as pessoas, os irmãos em Cristo especialmente, procure mesclar a firmeza de uma repreensão, quando for o caso, com amor. Isso vale para uma mãe com filho, um pai com filho, mas isso vale também para um irmão com o outro, porque quando se fala em repreensão, não pensa só do pai repreendendo o filho, ou não pensa só do pastor chamando o membro da igreja, repreendendo o membro da igreja. Não.
Você pode e deve pensar no irmão chamando o outro e repreendendo, confrontando, dizendo: irmão, isso aqui está errado. Não, mas está errado. Aquela maneira de você fazer lá naquela reunião ontem, está errado. E o que você fez comigo está errado. O que você fez com outro irmão lá, coitado, porque ele é tímido, mas você o esmagou na frente do grupo lá, da diretoria, sei lá da onde, está errado. Então é muito importante e faz parte do exercício cristão de uma igreja saudável, faz parte esses confrontos, esses tratamentos de um para com o outro, repreensões de um para com o outro. E muitas vezes os irmãos não fazem isto, ou por comodidade, ou porque achar que se fizer isso o outro irmão vai achar que você não está o amando, ou coisa assim. Não é correto. Como não é correto fazer, repreender pelo prazer. Isso agora eu pego, irmão. Ele me repreendeu um mês atrás, eu digo: eu vou guardar uma época, para quando o contrário chegou. Ontem o irmão lá perdeu, a irmã perdeu lá o controle, e agora ela se tornou repreensiva, agora eu vou chamar, agora é minha vez. Ou seja, amor zero, né? Nesse tipo de pensamento. Se você vai confrontar o irmão ou irmã, e o coração está absolutamente certo que está cheio de amor por aquela pessoa, querendo o melhor para ela, querendo o melhor para o relacionamento dela com os outros, querendo o melhor para a igreja dela, sua, são coisas benignas que estão enchendo o seu coração, que estão por trás daquela chamada que você vai fazer ao irmão ou irmã para confrontá-lo, ou censurá-lo, ou repreendê-lo. Tem amor sim real, pode chamar, meu irmão, não tenha medo de errar, e se você exagerar, ou para lá ou para cá, e tudo isso é resolvível, mas o importante é que você faça isto. Essa combinação é muito poderosa, a firmeza no seu procedimento cristão e o seu amor. O resultado é espetacular. Segundo motivo pelo qual Paulo mudou os planos de ida a Corinto, capítulo 2, versículo 1, que é o mesmo texto, como eu falei, não deveria ver aqui nem mudança de capítulo. Não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Eu resolvi que eu não queria mais pessoalmente ir até vocês com tristeza. Parece, isso aqui é debatido, não é ponto pacífico, não. Eu coloquei isso na introdução mesmo. As indas e vindas de Paulo a Corinto, quantas vezes ele foi pessoalmente, quantas cartas ele mandou, é muito discutido isso, e ninguém acha que talvez vai chegar a uma conclusão nunca, porque não há dados suficientes. Estas duas cartas que nós temos a Corinto, primeira e segunda, são as cartas que o Espírito Santo reservou para o cânon das Escrituras. Mas não significa que Paulo escreveu só essas duas cartas. É óbvio que ele escreveu mais. Óbvio, isso aqui não há discussão. Agora, quantas mais uma, mais duas, não sabemos exatamente. Mas, então, parece que ele havia estado em Corinto pouco tempo antes do encontro difícil. E embora ele já houvesse tocado no assunto de alegria, lá no versículo anterior, como eu comentei, falei, li, não comentei, vou comentar agora ele vai tratar de uma maneira mais profunda a questão de tristeza / alegria dele e dos irmãos. E aqui é o ponto principal do texto. Tanto que o tema da pregação eu coloquei: irmãos em Cristo, 2 pontos. Fonte de alegria. Irmãos em Cristo, fonte de alegria. Qual o problema de Paulo se encontrar com eles em tristeza? Qual o problema, Paulo? O que havia de tão sério nisso que contribuiu para você adiar os seus planos de viagem, ficar exposto a críticas como você ficou? Por que não foi logo mesmo e com tristeza em tudo? Se houvesse constrangimento, que houvesse, porque você não passou por cima disso, você parece que considerou de uma maneira muito grande essa questão de tristeza, de alegria, ficou grande isso para Paulo, e ficou mesmo.
Porque, versículo 2, se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E te escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que minha alegria é também a vossa. Quantas vezes a palavra alegria aí, hein? Alegria, tristeza, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem de novo entristecidos, mas para que conhecesses o amor, porque vos consagro em grande medida. Fala no amor aqui, que eu já toquei um pouquinho nisso. Paulo sabia que se fosse lá tratar os assuntos pessoalmente, eles iriam ficar muito tristes. Só que havia um problema para Paulo. É que os irmãos eram uma grande fonte de alegria para ele. E ele precisava se alegrar. O peso do ministério é muito grande. As pressões enormes. Se eles ficassem tristes, como Paulo argumentou, como é que eles iam alegrar Paulo? E outra coisa, Paulo teria causado o entristecimento deles. Então Paulo iria entristecer a quem deveria alegrar. E eles, uma vez alegres, iriam alegrar a Paulo, como se um alimentasse o outro, em termos de alegria ou em termos de tristeza. A alegria de um alimenta a alegria do outro, e a tristeza de um alimenta a tristeza do outro. Como se ambas as coisas fossem contagiosas e passassem para o outro. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, como Paulo valorizava a alegria no seu ministério, na sua vida, e ele buscava isso. Em outras palavras, Paulo fazia questão de ser alegre. Não era algo pequeno na vida dele, não era uma circunstância ocasional, fortuita, não, mas ele era uma coisa que ele buscava de uma maneira muito consciente. Alegria, eu preciso de alegria, assim eu não vou conseguir desempenhar o meu ministério de apóstolo, de missionário, que abre igrejas, que visita as igrejas que abriu. É muito pesado o meu cargo, eu não aguento sem alegria, eu não aguento. Eu posso enfrentar dor, eu posso enfrentar chicotadas, como ele vai descrever ao longo do livro de 2 Coríntios, a quantidade de sofrimentos e de provações que ele passou. Tudo bem, isso eu aguento. Aguento ficar na voragem do mar um dia e uma noite, aguento naufrágio, aguento surra, aguento tudo, até a morte. Mas eu não aguento tristeza no meu ministério. Eu preciso de alegria, como eu preciso do ar para viver, ou serei fracassado no meu ministério. É assim que eu encaro a forma de Paulo examinar essas situações. Eu não vou, eu falei que ia, pensei ir, mas eu não vou. Concluí que esse encontro aí com vocês vai ser muito duro, vai ser muito difícil, vocês vão ficar arrasados com as coisas que eu vou ter que dizer para vocês, e vão me arrasar com a tristeza de vocês. Eu não vou não. Eu preciso de alegria, não posso me dar o luxo de ficar triste. Entenda bem, meu irmão e minha irmã, eu estou falando aqui de uma alegria não superficial, não é aquela alegria que você encontra numa festinha de aniversário, não, nem num banho mar gostoso, não, por mais lícito que seja você se alegrar no encontro social com pessoas queridas, ou num banho de mar, ou de férias, ou em viagem, ou até na sua casa ouvindo amor, música, tudo bem. Então você está satisfeito, foi para o médico disse que o seu problema não era muito grave, coisa boa, estou alegre, tudo bem, isso faz parte da vida, mas são alegrias ligadas com as circunstâncias. Não é nada disto do que trata, eu já tenho dito isso várias vezes e vou dizer mais ainda. É uma alegria fruto do Espírito, uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende do médico dizer se a sua saúde está bem ou não depende do seu banho de mar, não depende das suas férias, não depende, é uma alegria colocada
pelo Espírito Santo no coração de um crente que está fazendo as coisas da maneira como deve fazer, proceder como deve proceder, independente aqui das tempestades nesta terra. É uma alegria que passa por cima desta, e é uma alegria que não é que fecha os olhos para os problemas, não é que uma avestruz se coloca o pescoço dentro do buraco para não ver o inimigo se aproximando, não é isto, é uma alegria consciente, sabe dos problemas, claro, mas os problemas não são grandes o suficiente para apagar aquela alegria que é forte demais, porque ela se baseia em coisas eternas, ela se baseia em coisas espirituais, coisas essas que as circunstâncias aqui desagradáveis não vão anular, nem vão estragar. Aliás, é uma sabedoria tão grande de Deus que as circunstâncias daqui desta terra, ruins mesmo, elas aumentam, contribuem para a sua alegria em Cristo, porque você cresce em Cristo com os sofrimentos daqui. Então, ora, se eu estou crescendo em Cristo, é o que eu quero na minha vida, haja alegria. Então eu falo de uma alegria dessa, é esse tipo de alegria que o crente deve buscar de uma maneira muito séria, porque não tem quem aguente tristeza, melancolia. A pior coisa do mundo é uma melancolia espiritual, uma depressão de alma, não é só uma tristeza por causa das coisas, bati o carro, esqueci de renovar o seguro, dá chateação, dá tristeza, dá uma topada no pé, tudo isso é ruim, mas essas coisas não são afetadas pelas outras, ou por esse tipo de alegria, digo, que o crente deve buscar, e buscar, e buscar, e pedir a Deus, e até conduzir a sua vida na prática, em função disto. Alô, rapaz, eu não vou para aquele encontro hoje que eu tinha marcado contigo, não. Tem que ter aquela conversa, porque não estou em condições. Se eu for, não vai ser bom não, meu irmão. Eu tenho coisas difíceis para lhe dizer, talvez você tenha para dizer para mim também. Eu não estou em condições de ouvir hoje isso não. Vamos fazer isso amanhã ou noutra oportunidade, porque se a gente for, eu vou voltar muito triste. E talvez você também. Não vamos ficar tristes, não. Em Cristo. Vamos esperar um momento mais adequado. Então você está direcionando a sua vida na prática. Vou sair daquele emprego. Aquele emprego só me dá tristeza. Só me dá tristeza em Cristo. Tudo bem, eu estou ganhando o dobro do que no anterior. Sou bem tratado ou tratada. E tudo, está tudo bem. Mas alguma coisa aqui dentro está arranhando. E eu saio de lá triste do meu emprego. Senhor, eu tenho orado a Ti. E fico triste com o meu emprego ou minha atividade profissional, sei lá o que for. Eu não aguento mais, porque eu não vivo com tristeza, Senhor. Me mata, mas eu não vivo com tristeza espiritual. Não aguento. A tristeza daqui pode jogar e me ajuda a suportá-las, mas a espiritual para mim é fatal. Eu não aguento. Eu afundo. Paulo era assim, parece. Pela importância que ele deu a encontrar alegria com aqueles irmãos, é impressionante. A mudança que ele fez no plano e apanhou por causa disso, mas foi por isso. Agora ele explica e fica bem mais claro tudo. Não abra mão da sua alegria espiritual, fruto do Espírito Santo. Pois bem, Paulo descobriu que os irmãos eram fatores fundamentais, descobriu maneira de dizer, Paulo sabia que os irmãos eram fatores fundamentais para essa alegria. Deixe-me ler apenas rapidamente, eu posso ir só. Filipenses capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e minha coroa. Vocês estão notando que aqui Paulo não disse que se alegrava com eles, não, ele foi mais fundo. Ele chamou os irmãos de minha alegria, que é muito mais forte. O marido chegar para a esposa e dizer assim: eu lhe amo. É bom, é forte, é gostoso. Mas assim, você é o meu amor. Então Paulo diz assim: vocês são a minha alegria. Vocês são alegrias personificadas.
Cada um de vocês é uma alegria com dois pés. É uma alegriazinha andando. Vocês são minha alegria. É muito mais forte dizer, vocês me alegram. Já é bonito isso, já é bom. Tem lá, não vou ler não. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Fala também da alegria que os irmãos eram para Paulo e como ele valorizava isso. Agora, pastor, mas aqui Paulo está se dirigindo a irmãos de igrejas que ele próprio fundou, ele tinha uma relação toda especial com eles, ele era pastor, era missionário, era apóstolo e tal. Tudo bem. Mesmo assim, claro que cada pastor deve meditar nisto. Eu me alegro nos crentes da igreja que eu pastoreio. Todo pastor devia estar pensando nisso constantemente. Os irmãos da igreja que eu pastoreio são fonte de alegria para mim. Claro, isso de uma maneira geral, vai haver crises, vai haver momentos difíceis, vai haver momentos complicados, de confrontos, pedir perdão, choro, tudo isso faz parte do relacionamento de um pastor com sua igreja, claro. Há momentos bem difíceis e delicados, há momentos gostosíssimos, mas mesmo assim, ele pode examinar o seu ministério na igreja assim. Esses irmãos, de uma maneira geral e de uma maneira mais determinante, eles se caracterizam como um grupo que me dá alegria. E agora eu vou perguntar a você, não pastor. Seus irmãos em Cristo são fonte de alegria, especialmente os irmãos da sua igreja local, muito especialmente os membros da sua igreja local? Essa é uma pergunta que deve ficar, gostaria que ficasse no seu coração, para você examinar. Quais são as coisas que lhe alegram na vida? Dá vontade um dia de pegar um momento daquele de abrindo o coração, papel e lápis. Escreva aí a lista na ordem decrescente. Qual é o número 1, número 2, número 3 das coisas que lhe dão alegria nesta vida? Essas coisas que você escreveu aí são mais coisas do mundo mesmo, da carne, não quer dizer pecaminosas. Embora infelizmente nós tenhamos alegria às vezes desastrada em coisas pecaminosas, mas mesmo que a sua lista nem conste coisas diretamente pecaminosas, mas coisas fúteis, coisas do mundo mesmo, do dia a dia, coisas para a sua alegria muito pessoal, pode não estar errado, pode não estar certo, não importa, está lá. Mas qual é a categoria dessas coisas, ou as categorias dessas coisas que você tem alistado? Ou tem aí coisas de Deus nessa sua lista aí? E entre eles, ou entre os itens da sua lista, por acaso tem um lugar para um irmãozinho em Cristo? Tem um lugar para os irmãos de uma maneira um pouco mais geral? Tem um lugar para a sua igreja? Não as paredes, mas os irmãos da igreja, eles fazem parte da sua fonte de alegria genuína? Esta é uma pergunta. Para frente. Em que Paulo encontrava alegria nos irmãos? Na união deles. Agora pensando mais num pastor, porém é uma excelente pista de critério para você pensar. Eu vou me alegrar em quê? Os irmãozinhos lá. Inclusive tem alguns que eu nem me dou muito. Eu gosto muito de conversar, o outro é caladão. Ou o contrário, eu não gosto muito de conversar, irmão conversa. Ó, irmã, conversa, eita. Como é que eu me alegro assim, desse jeito, né? Então, é uma alegria um pouco diferente que eu estou falando aqui. Não é só essa alegria de um prazer, de comunhão de personalidades e tal, que tudo isso é muito gostoso, mas não é bem isto.
Então, pense na união dos seus irmãos. Lhe dá alegria ver a sua igreja unida. Está aqui, Filipenses 2:2. Quando Paulo diz, deixa eu ir só, não vá não, já cheguei lá. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 3 vezes a palavra mesmo e uma palavra unido. 4 vezes ele fala do mesmo assunto. União. Então, procure encontrar alegria na união da sua igreja. Mas, pastor, eu vou forçar uma realidade, porque a minha igreja não anda unida. Opa, então trabalhe com isso. Ore a Deus por isso, veja o que você pode fazer por isso, se coloque à disposição do pastor da igreja, ou da liderança da igreja. O que é que eu posso fazer? Porque essa igreja não anda muito unida, nossa igrejinha ou igrejona, e isso está me deixando triste espiritualmente. Ou você não está nem aí? Não, desde que meu grupo seja o mais forte nessa briga, estou morto de alegre. Não tem nada a ver, né? Então, a união entre os irmãos deve ser um fator de alegria. Paulo disse para Filemon, me anima o coração fazendo o que eu estou te pedindo. Ou seja, Paulo claramente se alegrava ao ver o irmão seguindo a orientação dele. E, obviamente, isso é fruto de alegria para um pastor, para um líder, um coordenador, para qualquer um que tenha algum tipo de função na igreja, em que vê a sua liderança sendo respeitada, sendo acatada. Não quer dizer que não há uma dúvida, que não há uma discordância, claro que não, mas que há uma consideração por aquela autoridade que a pessoa de fato tem, se foi escolhida legitimamente e tudo. Então, é uma alegria legítima que os irmãos que frequentam o grupo de estudo na sua casa, coisa desse tipo, lhe têm em honra, como você sendo o líder deles, agradecem a você pelo que você estudou, esse tipo de coisa. É uma fonte de alegria muito lícita. Na expectativa de um encontro de recreação. Olha só, Paulo nunca tinha estado em Roma quando escreveu a carta aos Romanos, mas ele disse lá em Romanos 15:32 que queria estar com os irmãos para ter um tempo de recreio com eles. Aí Paulo gostava de um recreiozinho? Claro, Romanos 15:32. Paulo não era um super-homem, não. Paulo era um homem como nós, gente, sujeito aos mesmos sentimentos. Romanos 15:32, ele diz, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Esse Paulo gostava da alegria. A alegria que eu já expliquei, a natureza dela. E queria ter um tempo gostoso. Aqui eu não creio que está precisando de ensino, em pregação, mas quando ele falou isso aqui, estava pensando também num certo descanso, um certo tempo prazeroso com os irmãos. Alegria, prazer. Não vou ler, mas além de Paulo, o apóstolo João também vibrava em que seus irmãos andassem na verdade, que é outra fonte de alegria grande. Para o irmão é ver o outro ou os outros andando na verdade. Está lá em 3 João e 4, não vou ler. Hebreus 13:17, o autor de Hebreus fala também que o líder espiritual tem alegria em velar pelas almas de crentes obedientes. Então são fontes de alegria. Agora, a alegria de Paulo, voltando a Paulo, não era apenas no sentido de que tudo vai bem. E isto está bem de acordo com aquilo que eu falei, de uma alegria que vai além das coisas circunstanciais. Ele se alegrava com os irmãos, mesmo sabendo que eles tinham problemas. Bom, os próprios irmãos lá de Corinto estavam cheios de problemas. E Paulo falou claramente que era importante para eles que os irmãos ficassem alegres. Há uma outra passagem, em 1 Tessalonicenses 3, versículo 9, versículo 10, em que ele comenta sobre
a consciência dele de que a fé dos irmãos poderia melhorar, poderia haver aperfeiçoamentos ali. 1 Tessalonicenses 3, 9 e 10, diz assim: pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Olha ele valorizando a alegria pelos irmãos. Sem alegria ele não viveria. Aí vem, versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Tinha problema na Tessalônica também? Tinha. Mesmo ele falando lá no comecinho da carta que era da igreja modelo, lembra? Mas, claro, reparar as deficiências. Eu vou dar uma trabalhada com vocês também, e eu sei que tem alguns problemas e tudo, mas não importa. Isso não diminui a minha alegria em vocês. E isso é importante, nós nos lembrarmos que a alegria deve existir mesmo na presença de problemas. Quanto ao contexto dos Coríntios, mesmo ele sendo duro e injustamente injustiçado e atacado, como eu já coloquei aqui, ele se alegrava nos irmãos como um todo. Então, antes de passar para o outro lado da moeda e encerrar, eu quero lhe perguntar: a sua noção de valor de uma fraternidade em Cristo é tal que a alegria que você sente com os irmãos é um fator importante para o seu bem-estar? Vou repetir. Sua noção de valor de uma fraternidade em Cristo é tal que a alegria que você sente com os irmãos é um fator importante para o seu bem-estar? Você valoriza a fraternidade entre os irmãos, o relacionamento com os irmãos, a ponto de isso afetar o seu próprio bem-estar? Bem-estar mental, psicológico, espiritual, de todo tipo. Minha fraternidade em Cristo não anda bem, de uma maneira geral, na igreja, ou com o irmão tal, ou com alguns irmãos. Não estou muito bem, eu não consigo passar por ele e olhar para os olhos dele, não consigo dar uma boa tarde direito. Isso não está bom, não. Tudo bem. Só vou lá domingo mesmo, e ele também, só vejo uma vez por semana, tocar para frente. Eu gosto de muitos irmãos lá, tocar para frente. O seu valor, a sua noção de valor de uma fraternidade em Cristo, como é isto? Não está nem aí? Na minha igreja tem 200 pessoas, me dou bem com... 100 eu não conheço direito, 80 eu me dou bem, muito bem, e 20 mais ou menos. Tem umas briguinhas ali, umas coisas, a gente não consegue conversar direito. Não é que você é amigo íntimo, é doido pela pessoa, não, porque aí já entra na questão de personalidade, de amizade, não estou falando disso, não. Eu estou falando de ter uns arranhõezinhos, ou arranhões grandes, não sei. Mas mesmo pequenos arranhões, isso não é para existir. Não, mas de 200 membros eu não gosto de 20, eu não me dou bem, não consigo olhar para o rosto de 20, não vale nada, 10% de 90%. Tem uma coisa errada, você precisa valorizar mais o fato de você estar fraternalmente bem com todos, dentro do limite. Claro, tem situações que pedem mais tempo para serem resolvidas, eu sei que tem, que o próprio desenrolar de certas situações, eu sei que relacionamento é uma coisa muito complexa. Então não é você chegar e dizer, hoje eu vou resolver o problema com todos aqueles 20 irmãos da igreja que eu não me dou, e à tarde eu estou livre disso. Eu sei que não é assim, mas todos os 20 devem ser alvo da sua oração, da sua atenção, e você não se aquietar enquanto houver na lista que você não consegue olhar nos olhos. Talvez não vão ser nunca grandes amigos, ser doido pelo outro. Tudo bem, a Bíblia não manda isto. Mas amar e querer o bem do outro e se relacionar fraternalmente com o outro e sentir alegria espiritual no outro, a Bíblia manda sim.
pelo menos dentro do possível. O importante é você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, minha lista está em dia. Desses 20, 15 já olho nos olhos até com uma certa alegria. Mas tem 5 que ainda não deu. Tem um pouquinho de paciência, Senhor. Os 5 são fulano. São esses 5. Então, mas uma coisa séria diante de Deus. Não é um detalhe. Não é uma coisa pequena. Gente, Paulo não tinha dinheiro, não tinha bem, não tinha patrimônio, não tinha emprego fixo. O patrimônio dele, o tesouro dele, eram as pessoas em Cristo. E a alegria que essas pessoas davam para ele, como eu já comentei. Quantos crentes andam meio assim, tristões, meio sem graça, com a vidinha meio mais ou menos, como se usa. E talvez o motivo é porque os relacionamentos estão frágeis, estão fracos, não estão bem cuidados, não estão bem adubados com as vitaminas da palavra de Deus e os confrontos, os entendimentos, os olhares um ao outro, o pedido de perdão, concessão de perdão, um tratamento correto. Leve a sério sua fraternidade com cada irmão da sua igreja. Agora, quero falar rapidamente no outro lado da moeda, porque existia um outro lado da moeda. Está lá no versículo 3, a segunda parte, que diz: a minha alegria é também a vossa. Esse outro lado da moeda é o seguinte: se os irmãos eram uma importante fonte de alegria para Paulo, o contrário também era verdadeiro. Ele sabia que deveria ser fonte de alegria para os irmãos. No versículo 4, ele até se preocupa em dizer que a última carta não tinha intenção de entristecê-los. Eu não quero entristecer vocês, eu não quero ser uma fonte de tristeza para vocês. E aqui está um alvo interessantíssimo para a sua vida cristã. Que alvo? Eu quero ser fonte de alegria para os irmãos da minha igreja. E por que não abranger mais isso para os irmãos de uma maneira geral em Cristo, para as pessoas até de uma maneira geral? Como nós estamos falando aqui alegria espiritual, e falar de alegria fruto do Espírito para alguém que não é crente, não tem sentido. Então vamos deixar um pouquinho de lado isso e vamos concentrar mesmo nesse alvo de você ser uma fonte de alegria espiritual para os irmãos, mesmo que não seja uma alegria gostosa de bate-papo, porque vocês nem tem muita interação um com o outro, mas é um motivo de alegria para o outro. Tem uma coisa interessante aqui, que Paulo mostra que ser a alegria do outro não é assim tão automático não, tem que trabalhar para isto. No versículo 24 do capítulo 1, voltando então, 2 Coríntios 1 e 24, você nota que ele disse assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa edificação espiritual. É isto? Não, somos cooperadores da teologia de vocês, da doutrina de vocês. Não, nós somos cooperadores da vossa alegria. E sabe o que é cooperador na palavra no grego aqui? Companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho, colaborador. Paulo trabalhava para que os irmãos se alegrassem. Vocês tentam se alegrar, cada pessoa tenta se alegrar, tentem receber alegria do alto, mas eu vou tentar com vocês, eu vou tentar ajudar vocês a receberem essa alegria do Espírito Santo, a serem uma igreja alegre. Eu estou trabalhando com vocês nisto. Então você chegar e dizer assim: eu quero ser uma fonte de alegria para o irmão tal, pode ser um alvo difícil, e você vai trabalhar para isso. Talvez conhecer melhor o irmão, conversar mais com o irmão, orar mais pelo irmão, aí teria muitas sugestões, mas lembro que é uma coisa que pode exigir um pouco de você. Olha outra coisa interessante, Filipenses 1, 21 em diante. Vamos até lá. Filipenses 1, 21.
em diante. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Passagem famosíssima. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei. Não vai morrer agora, não iria partir para o céu e estar com Cristo. Não, ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, alegria na fé. Um dos motivos que Paulo via que Deus ainda o mantinha aqui nesta terra era para causar alegria na fé aos irmãos, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, a presença de Paulo geraria o exercício de uma fé alegre para cima nos irmãos. Já pensou você ser o agente, o causador de profundas e puras alegrias nos seus irmãos? Você, a sua presença, a sua pessoa, a sua conversa, o seu telefonema, o seu e-mail, a sua mensagem, o seu abraço, qualquer coisa, você causa nos irmãos profunda alegria espiritual, uma alegria de fé. Não é só dizer, oh, coisa boa te ver, quantas últimas piadas, tu é bom de piada, estou alegre em te ver. Estou exagerando aqui para mostrar para vocês que não é uma alegria desse tipo, mas é uma alegria mais pesada, mais pura. Você causa alegria, você causa uma leveza, você causa algo no coração dos irmãos que gera neles alegria em Cristo. E Paulo dizia que ele estava convicto de que ele queria, era uma honra para ele causar isso nos irmãos. Por isso mesmo eu não fui ainda para estar com Cristo, que para mim é muito melhor, mas eu preciso permanecer aqui até para causar mais alegria a vocês. Não sei se você já pensou nisso. Deus devia me matar logo, eu estou muito desanimado na vida. Um momentinho, cause mais alegria às pessoas. Você quer um motivo melhor para viver? Cause mais alegria nas pessoas. Não custa dinheiro, não. Não precisa se estar saudável, não. Ao contrário, você pode causar isso na sala de espera da quimioterapia. E as coisas de Deus são assim, as coisas mais agradáveis para o ser humano fazer, não custam dinheiro, gente. Nem exige cultura, nem academicidade, nem sofisticação, nem falar não sei quantas línguas. Não exige as coisas mais agradáveis e úteis aos olhos de Deus. Qualquer crente pode fazer. Uma é essa: eu vou ser motivo de alegria para os meus irmãos, mesmo que me custe esforço, e vai custar, mesmo que me demande tempo, oração, interesse por eles, mas eu vou querer ser fonte de alegria. Eu acho que um irmão ou irmã que frequenta a igreja um mês, e você pergunta assim, tem visto o irmão ultimamente? Nem sei. Um mês que ele vem e não falta um culto. Nem sei. Eu não sei, acho que devia ser um pouco mais forte a presença de alguém que quer causar alegria. Não é chegar aqui vestido como um palhaço e dizer, ei, cheguei, turma, para a alegria de vocês. Não, não, não. Aí você nota, você recebe alegria quando você vê os olhos, às vezes, de alguns irmãos, o sorriso de alguns irmãos, vem uma coisa forte em você. É só você querer e se dispor diante de Deus para trabalhar para isto. Quero encerrar. 4 desafios para você, crente,
irmão ou irmã em Cristo, que é nada mais, nada menos do que um resumo do que eu comentei. Primeiro, que eu nem chamei atenção desse aspecto, mas agora eu quero. Veja como alguns coríntios acusaram Paulo de inconsistência, de falta de palavra, e etc., porque não viajou como havia planejado. Aí Paulo diz, não é coisa nenhuma disso, é porque eu tenho muito amor para vocês, é o cuidado de vocês, porque eu quis poupar vocês de constrangimento e de tristeza, e que eu não queria me encontrar em vocês em grande tristeza, eu quero me alegrar com vocês e quero que vocês me alegrem. É só isso, gente. Se tinha algum irmão lá em Corinto que havia participado da crítica a Paulo por causa dessa mudança de plano, e se esse irmãozinho tem um mínimo de honestidade e sinceridade, disse, meu Deus, eu julguei Paulo totalmente errado. Totalmente errado. Eu lá imaginava que esse era o verdadeiro motivo. Então, esse assunto eu tenho que me controlar para não desenvolver muito, eu quero encerrar mesmo, porque é um assunto de julgamento, que é um assunto enorme na vida cristã, e no qual nós tropeçamos muitas e muitas vezes para a nossa grande tristeza, de julgar o irmão, julgar a intenção dos irmãos, ele fez isso, fez isso, por aquilo. Tenha muito cuidado quando for abrir a boca e dizer alguma coisa negativa de um irmão ou de alguém. Não julgue apressadamente, pondere, escute. O ideal é escute a outra parte, pelo menos. Segundo, nos seus planos e atitudes no trabalho de Deus, pense antes no bem-estar dos irmãos. Eu não quis causar constrangimento a vocês, por isso é que eu não fui. Então, qualquer que seja o seu trabalho na igreja, a sua posição, pense antes no bem-estar dos irmãos, do grupo, da igreja, antes de pensar em você próprio. Não é errado você pensar em você, no seu bem-estar espiritual. Paulo estava aqui ansioso atrás de alegria para ele, mas colado na ideia, na vontade de ver os outros alegres também, como eu já falei, um alimentando o outro. Então, não é errado você querer ser alegre, não é errado você querer receber os frutos do Espírito, da maneira como o Espírito Santo quer lhe dar, nada disso. Mas pense antes no outro. 3, seja sempre um grande buscador da alegria, fruto do Espírito Santo. Não abra mão disto, diante de Deus mesmo. E dentro desse objetivo, saiba encontrar alegria nos irmãos. Saiba, se você vai para a igreja, como você vai para o trabalho, de segunda a sábado, você vai na igreja, quarta à noite, ou domingo, ou por alguma programação da igreja, você vai do mesmo jeito, e encontra os irmãos lá, do jeito que encontra os colegas de trabalho lá, o pessoal do condomínio lá do prédio, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se os irmãos não são fonte de alegria forte no seu coração, veja isso com Deus. 4 e último, seja você próprio fonte de alegria para os irmãos. Um objetivo belíssimo, nobre, não tão fácil, porque para ser cooperador da alegria dos outros não é tão fácil assim, mas é um alvo belíssimo que eu não tenho dúvida que Deus irá honrar. E é trágico pensar no contrário. Quando o irmão pensa em você, ele sente um incômodo. Quando ele vê você entrando no corredor, ele quer dobrar à esquerda. Quando ele pensa em você de novo, ele diz, melhor mudar o pensamento. Quando ele ouve você falar, tem raiva. Mesmo incontido, mesmo sem querer ter, mas está se lembrando de umas coisas que raiva só com o tom da sua voz. Irmãos, é uma tristeza. Você imaginar que pode estar causando esse tipo de reação em irmão ou irmãos, mesmo que em menor ponto do que eu coloquei aqui, é trágico, é desesperador. Então, cuidado também com esse extremo. E vá para o outro, que é eu quero causar alegria nos meus irmãos. Se você ainda sem Cristo, vá até Cristo. Se há alguém aqui sem Cristo, converta-se ao Senhor Jesus Cristo, peça perdão a Ele, ganhe muitos irmãos na fé, aí você vai saber o que é alegria fraternal em Cristo, o que é ter alegria por irmãos,
O que é você causar alegria, irmãos? O que é receber a alegria do Espírito Santo? O que é se alegrar com Deus, em vez de ser inimigo de Deus, que é como a Bíblia chama todo aquele que não tem Cristo. Então, alegre-se em Cristo, em Deus, nos irmãos, e que a alegria do Espírito Santo seja uma constante lhe envolvendo todos os dias da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo coloque em cada coração o que Ele quiser para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.